E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais uma aula de sociologia, mais uma aula tratando desse tema muito importante, né, que é gênero e sexualidade. E na nossa primeira aula nós trouxemos a definição de gênero, trouxemos algumas questões mais teóricas. Na aula de hoje nós vamos ainda, né, teoricizando, digamos assim, falar de algumas questões desse sentido, ok? Então, na aula de hoje nós vamos tratar sobre a ideia de patriarcado, né, os seus efeitos, assim como também a divisão sexual do trabalho, tá certo? Pessoal, o slide voltar aqui. Pronto, pessoal. Então, o patriarcado e seus efeitos. Então, antes da gente começar a falar desse tema, mais especificamente, a gente vai trazer a definição do que é o patriarcado, tá certo? Então, o que é o patriarcado? Qual o significado dessa palavra patriarcado? Você já deve ter ouvido patriarca, patriarcado, algo assim, né? Patriarcado, na sua definição, seria um sistema de poder no qual o homem é tido como superior à mulher em vários espaços sociais, certo? Então, num sistema patriarcal, o homem ele é superior, ele é mais importante do que a mulher nos mais variados espaços sociais, certo? Então, o Brasil, ele é um país patriarcal. Apesar das mulheres hoje estar conseguindo, aliás, mais espaço, seja no trabalho, questão de estudo, né? As mulheres geralmente estudam mais do que os homens, tem se destacado, né? Em várias áreas, ainda assim o Brasil é um país muito patriarcal. O homem ainda é colocado muito no centro, muito como sendo superior à mulher, certo? E já que eu citei a questão do Brasil, né? No Brasil, a ideia do patriarcado, né? O início dessa prática veio como uma estratégia de colonização por parte do Portugal, permanecendo até os dias de hoje, né? Até os dias atuais. Então, os portugueses, eles montaram esse sistema, montaram essa forma de organização aqui da colônia, no caso do Brasil naquele período, certo? E aí, eu vou trazendo para vocês, né, alguns exemplos, lembrando que mais para frente eu pretendo trabalhar com vocês um pouquinho melhor a questão da violência contra a mulher, certo? E aí, quais são os exemplos de patriarcado existentes aqui no Brasil? A violência doméstica, né? Então, a violência doméstica é uma realidade da nossa sociedade. Ela não é só física, né? Ela pode ser mental, ela pode ser moral, ela é também sexual, né? São tipos de violência doméstica. E nesse período de pandemia, os índices, né, de violência doméstica subiram muito. A convivência, né, diária ali entre o marido e a esposa, enfim, acabou acirrando, né, os ânimos, e aí algo que já estava latente, estava ali escondido, veio à tona ainda mais, de maneira ainda mais forte, né? E aí tá entre parênteses, vocês estão vendo aí, né, que tá assim, crimes de honra. O que seriam os crimes de honra? Crimes de honra eram práticas, né, que eram permitidas por lei, tá certo? Se um homem cometesse um crime de honra, ele dificilmente seria preso nesse período. E o crime de honra consiste na ideia, né, na prática de que se o homem fosse traído, ele poderia matar a sua mulher para lavar sua honra, né, com o sangue dela. Olha só, pessoal, que absurdo. E isso era uma prática permitida no século XIX, início do século XX. Aqui no Nordeste era muito, mas muito comum mesmo, né? E essas práticas ainda persistem nos nossos dias a dias, apesar de ser totalmente criminalizada hoje, né? Mas é uma prática que ainda muitas vezes está no nosso jeito de pensar, está no nosso jeito de viver, de fazer as coisas, certo? Um outro exemplo, né, de como o patriarcado age está no sentido na questão da exploração sexual, na exploração sexual das mulheres. As mulheres são sempre objetificadas. Vocês já perceberam isso? Né? Comercial, por exemplo, né, de cerveja, não tem um cara musculoso, né? Tem até umas tirinhas que brincam com isso. É sempre uma mulher de biquíni, uma mulher bonita e tal, né, com corpão, aquela coisa toda. Então, as mulheres na televisão, nos filmes, muitas vezes até nos jogos, em todas essas áreas, digamos, na internet, são muito exploradas, né? Sexualmente falando. Não só do ato, mas também a sua sensualidade, enfim, a sua imagem é explorada nesse sentido, né? Um outro exemplo são os padrões de moralidade sexual, tá certo? E aí, explicando melhor como assim, né? A poligamia e a poliandria. Como assim?
É, dentro da nossa sociedade, o que é mais fácil as pessoas, eu vou colocar assim, as pessoas não nem respeitar, mas as pessoas aceitarem, né? É mais fácil as pessoas aceitarem um homem que é casado, que tem amantes, enfim, ou uma mulher que é casada e que tem amantes. Os dois estão errados, tá, pessoal? Mas o que é mais fácil para a nossa sociedade engolir, digamos assim, aceitar? Um homem casado que trai sua esposa. Né? E no caso, alguns homens até veem isso como um troféu. Né? Acham isso bonito. Né? E colocam como uma vantagem. Então, isso mostra que o Brasil é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. Né? O homem ainda como sendo o centro. E um outro exemplo, né, do patriarcado é a divisão das tarefas domésticas, né, ou das tarefas. Né? O trabalho doméstico tem-se a ideia de que é algo feminino e também a questão da diferença salarial existente entre homens e mulheres. Aqui no slide saiu errado, saiu salarial, mas é salarial, tá bom? Então são exemplos de como o patriarcado ainda persiste e existe na nossa sociedade. E muitas vezes até na mentalidade de vocês, pessoal mais jovem, que teoricamente teria a mente mais aberta, mas muitas vezes ainda assim, certo? Esse essa cultura, digamos assim, ela persiste, ok? E aí, um exemplo que eu estou me lembrando aqui, né, é que em várias áreas, né, internet ou como for, a gente tem esse preconceito, essa diferença. Então, na área, o pessoal que gosta de jogar, tem muitas mulheres que jogam jogos eletrônicos, né? Videogame, computador, que fazem lives, essas coisas tudo mais. Ainda assim, muitas mulheres sofrem assédio durante suas lives, sofrem pelo fato de serem mulheres, os caras acharem que os homens jogam melhor, e aí vai. Tá certo? Isso é uma coisa que vocês precisam pensar bem sobre isso e perceber, às vezes na sua família, na sua casa, nas suas atitudes, se não existem essas questões, essas atitudes, se essa cultura, infelizmente, não está enraizada em nós. Tá certo? Então pensem nisso também, reflitam a partir das práticas de vocês, mesmo vocês sendo mulheres que me assistem. Muitas vezes as mulheres reproduzem esses comportamentos, ok? E aí o outro tópico, né, que nós vamos abordar na aula de hoje é uma aula bem curtinha, inclusive eu vou me utilizar, né, depois é, é, de uma aula do YouTube para aprofundar um pouquinho, né, para somar essa pequena gravação, essa pequena aula que eu estou fazendo. E aí eu resolvi fazer dessa forma, pessoal, porque fica melhor para os próximos tópicos que a gente vai tratar, que a gente vai debater. Okay? Ah, mas a aula ficou curta, mas a ideia era aquela introdução, esses tópicos mais curtinhos, para depois a gente aprofundar em outras conversas, tá bom? E aí, a questão do tema, né, da divisão sexual do trabalho. Né? Então, nós estamos trabalhando a questão de gênero e sexualidade, certo? Falamos na primeira aula do conceito de gênero, da questão um pouquinho da identidade sexual, que a gente vai tratar depois melhor também. Né? E aí, hoje tratamos a questão do patriarcado, como ele existe através de exemplos na nossa sociedade, na nossa família, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa sociedade, enfim, né, na nossa cidade, em Altaneira. E aí a gente vai falar da questão da divisão sexual do trabalho, certo? E lembrando, pessoal, que a divisão sexual do trabalho ela é apenas um dos tipos de divisão do trabalho. Então, o trabalho ele é dividido de várias maneiras, né? Em várias épocas diferentes da história. Mas eu não sei se vocês se lembram, quando nós trabalhamos esse tema do trabalho no ano passado ainda, que eu falava sobre a divisão do trabalho. E lá na antiguidade já, nas comunidades primitivas, nós já tínhamos uma divisão do trabalho a partir do gênero, né? A partir do trabalho que seria feito pelo homem, que naquelas comunidades era a caça, era a pesca, a coleta de alimentos, e também das mulheres, que era cuidar das crianças, que era cuidar das outras pessoas, que era também ajudar, né, no trabalho de plantio, se fosse o caso. E aí, essas divisões existem desde a antiguidade, mas nós vamos nos atentar mais para uma divisão do trabalho a partir do gênero, né? Já ali, a partir do capitalismo, no início do século XX, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, tá bom? Pra vocês entenderem melhor
como as mulheres, a partir do capitalismo, começaram a trabalhar, como elas recuaram e depois voltaram novamente à frente. Ok? E aí nós temos, né, o primeiro tópico que diz assim: no início do capitalismo, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Mulheres faziam trabalhos semelhantes aos domésticos, de limpeza e costura. Então, quando se deu a Revolução Industrial, que as fábricas começam a emergir, que a produção começa a ficar mais rápida, né, a produção começa a ficar em maior escala, aí o que ocorre? Né? As mulheres, os homens, as mulheres e as crianças vão trabalhar nas fábricas também, tá certo? Só que as mulheres, o trabalho das mulheres dentro das fábricas, fábricas de tecido, certo? Geralmente, elas eram trabalhos que eram ligados, que eram parecidos com trabalhos que elas já faziam em suas casas. Né? O trabalho da limpeza, o trabalho da costura, ali dos tecidos, ok? Já no início do século XX, na década de 30, em 1932, houveram ou foram criadas algumas leis que proibiam mulheres de fazer trabalho noturno e pesado. Ou seja, as mulheres poderiam trabalhar, desde que não fosse um trabalho noturno, então elas tinham que estar em casa à noite, né? E desde que não fosse um trabalho considerado pesado, um trabalho de força física, um trabalho braçal. E ainda provavelmente ligado ao trabalho das mulheres, né? Ao trabalho de limpeza, de costura, o trabalho de atender, provavelmente, numa loja, mas apesar que isso eu acho muito difícil de acontecer ainda naquele período. E aí, né, as mulheres, depois desse período, a partir desse período, foram ficando cada vez mais confinadas nas casas, né, foram ficando cada vez mais presas no seu lar, não saindo mais para trabalhar, né, e aí volta, né, aliás, com a guerra, né, no caso que é a Segunda Guerra Mundial, as mulheres voltam à indústria, né, elas voltam a trabalhar nas fábricas, porque durante a guerra os homens estavam, né, no front, estavam na linha de frente, estavam na guerra. Havia mulheres no exército, haviam, mas ligadas à questão da saúde, como enfermeiros, mas soldado era muito difícil. Então, os homens foram para a guerra e as mulheres voltaram à indústria, né, trabalhando, construindo armas, fazendo com que os países que estavam em guerra continuassem a se mover, ainda que de um ritmo um pouco mais lento. Né? Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, volta a ser o ideal, né, do homem provedor e da mulher cuidadora. Como assim, Vinícius? Aquela ideia que muitas pessoas têm até hoje, né, que o homem é o responsável por sair de casa, trabalhar e trazer o alimento, trazer a condição, né, para que isso aconteça, para que a família tenha comida, para que a família tenha internet, tenha lâmpada, tenha, enfim, eletrodomésticos, e a mulher fica em casa, cuida da casa, cuida dos filhos. Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, esse ideal volta. E, inclusive, isso aparece em muitas propagandas. Tá certo? Eu posso até preparar para vocês, na próxima aula, fazer para complementar aqui, algumas charges, né, algumas propagandas do século XX, principalmente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que mostram, né, como as pessoas entendiam essa relação, né, como as pessoas viam, como os homens viam as mulheres, né, com relação ao lar, com relação ao trabalho, enfim, é bem interessante mesmo, né, ser um trabalho de iconografia. E eu vou ver se eu separo algumas imagens, para que a gente trabalhe isso, tá certo? E aí hoje, pessoal, como é que se dá isso? Hoje, né, no século XXI, nós temos a cabeça mais aberta. Tem muitas pessoas que não pensam dessa maneira ainda, mas, né, geralmente as mulheres trabalham fora, estudam, trabalham fora, ganham mais do que os seus maridos. Em algumas famílias, né, principalmente com essa pandemia, muitas mulheres se mantiveram no emprego enquanto os homens perderam o emprego. E aí a mulher inverte-se o papel, né? O homem é provedor, a mulher se torna provedora e o homem cuida da casa. Então isso é muito comum, certo, pessoal? Aconteceu nos dias de hoje. Ou também, né, quando o homem e a mulher trabalham fora. Isso também é muito, mas muito comum, tá certo? E aí, próxima aula eu trago essas imagens para que a gente venha trabalhar com mais calma, tá bom? Valeu, até a próxima aula. A aula foi curta, mas eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Coloquem no WhatsApp, no privado. Como eu disse, eu pretendo trabalhar com vocês um pouquinho mais da questão da violência doméstica, né? E vem alguns outros temas por aí também que são muito bons, certo? Então foi isso, pessoal. Boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!
Até a próxima.